Nesse exato momento, o Da Vinci Xi, o mais preciso robô do mundo, está fazendo uma cirurgia minimamente invasiva no Real Hospital Português. São operações de recuperação mais rápida para o paciente. Toda essa tecnologia nas melhores mãos humanas, juntas para cuidar de você. Real Hospital Português. Paixão por cuidar. Um lugar de muitos cenários para relaxar e curtir a natureza. Na Pousada da Paixão, você é o personagem principal de um roteiro inesquecível que mistura traços da arquitetura do tempo de Jesus com todo o conforto que você e sua família merecem. Tudo isso na Cidade Teatro de Nova Jerusalém. Sossego e emoção em um cenário especial. Pousada da Paixão, 3732-1574. Bem, meus amigos, nós perdemos há muito pouco tempo Fernando Lira, uma grande figura, um ex-ministro, um ex-deputado federal, um amigo muito querido. E ele lançou um livro há um ano, mais ou menos, atrás, e nós estivemos lá e fizemos um programa de televisão sobre o lançamento do livro. E minha homenagem a Fernando Lira é mostrar o lançamento desse livro. Então, você vai assistir o programa foi feito há um ano atrás. É claro que tem outros patrocinadores, eu estava em outra televisão, mas é um documento e, como um documento histórico, vale a pena. Então, você vai assistir esse programa e, no final, eu volto para dar um abraço em vocês nesse domingo que a gente está fazendo. No programa, inclusive, eu digo até terça, mas aí você já sabe que o programa foi gravado. Um abraço e até já, e veja esse programa que conta a história desse homem maravilhoso que foi Fernando Lira. Vem abraçar um grande amigo, um caruaruense, mas que já foi ministro da Justiça, é um homem brilhante, de muitos amigos, e foi um verdadeiro timoneiro, junto com Tancredo Neves, na luta pela redemocratização do Brasil. Eu estou falando de Fernando Lira. E a gente veio, o fim de noite com você, veio hoje aqui prestar essa homenagem a ele. A homenagem de um amigo e de um admirador que sempre fui dele. Era amigo do pai, do velho João Lira, meu amigo querido. E sou amigo dos filhos. Daqui a pouco a gente volta com essa festa maravilhosa para você ver. Meus amigos, várias pessoas acompanharam Fernando Lira em Pernambuco. Uma delas é meu amigo Alan Gadelha, que hoje está afastado, eu não diria, porque ninguém se afasta de política. Política é um micróbio desgraçado que o sujeito pega e não consegue se liberar mais. Mas à época foi deputado estadual, foi deputado federal, foi vereador do Recife, esteve na trincheira com o Fernando, lutou também, mais aqui em Pernambuco, por essa situação. E eu queria perguntar a Alan, essa luta de Fernando com a concretização com Tancredo Neves foi importante para a história do Brasil, porque hoje nós respiramos democracia graças a isso. Fernando tem uma característica que é própria dele, é o tino político, Acompanhei Fernando no início da minha vida pública, como deputado estadual, depois deputado federal com Fernando, e Fernando é uma daquelas figuras que teve uma presença na construção da candidatura de Tancredo Neves das mais importantes, tanto é que saindo de Caruaru, saindo de Pernambuco, chegou ao Ministério da Justiça, que na República é o ministério mais importante que a República tem. E Fernando foi peça decisiva na construção da Aliança Democrática para fazer com que o país rompesse o período de exceção da ditadura militar
atentar para o processo democrático que Fernando teve presente nesses principais momentos. Você teve alguma história assim com Fernando Lira? Aquele negócio de ficar escondido em banheiro, aquele negócio para não ir preso, porque era para atorar naquela época, não tinha brincadeirinha. Teve alguma história de vocês dois? Não, com o Fernando eu cheguei já posteriormente. Fernando foi deputado estadual com meu pai. Não é? Quando eu cheguei na Assembleia Legislativa, o país já começava a respirar o início da resistência democrática. Com Fernando, apenas os embates políticos da campanha de 78 com Jarbas, da de 85, sim, para prefeito do Recife, onde ele teve uma participação decisiva na eleição, e no processo da eleição de Tancredo Neves, quando Pernambuco participou de forma majoritária a favor de Tancredo, não no colégio eleitoral, mas nas ruas, participando dos grandes momentos. Alain Gadelha, já dá para fazer um livro também. Qualquer dia desse a gente vem para o lançamento dele, daqui a pouco a gente volta. A gente está aqui no lançamento do livro de Fernando Lira e tem uma história. Esse cidadão que está aqui junto de mim, Carlos Fernando, foi homenageado no Carnaval da Prefeitura. Eu pensei que ele ia morrer de tanto trabalhar, porque ele não é muito chegado. Aí João da Costa botou ele para ir para o Alto Mandu, Deodato, não sei o quê, quase que ele se acabava. O negócio dele é fazer música. Mas Fernando Lira conta uma história nesse livro que estava na Praia de Boa Viagem e passava numa limusine Castelo Branco, presidente da época. E dando adeus para todo mundo, e olhou para Fernando Lira e deu um adeuzinho. Fernando Lira não queria adeus de Castelo Branco para quê? Mas ele deu um adeuzinho. E ele disse, mas imagine se esse presidente sabe que Carlos Fernando está escondido no banheiro lá de casa. Tu estava no banheiro da casa dele, foi? Tava não, brincadeira. Não, ele botou no livro, pô. Não, é brincadeira. Eu tava lá porque morava junto, ia muito lá, coisa e tal. E era também uma maneira de refúgio, não vou dizer que não era, mas não foi tão no banheiro. Foi num quarto mais confortável. Ô Carlos, você já é amigo de Fernando Lira desde os primórdios da República de Caruaru. Claro, exato. Como era essa juventude de vocês lá? Perto do Barra de Malpovo ou era quietinho? Não, a gente era uma juventude na época normal, se dançava, se namorava, se viajava muito para Recife, porque Fernando, o pai dele tinha, né, escritórios aqui também, da rodoviária, e a gente viveu entre Caruaru e Recife a vida toda. Foi uma coisa muito importante, porque Caruaru é uma cidade que nos deu, como diz Gilberto Gil, régua e compasso, né? Fernando Lira, eu me lembro, a gente jovem em Caruaru, eu tinha uma posição política diferente da dele, mas a gente nunca deixou de se gostar, de ser amigo, coisa e tal. E um dia ele chega no nosso lado, até hoje, que maravilha. Maravilha é um grande líder, não foi um grande líder. Fernando Lira é um grande líder pernambucano. É uma coisa que o Brasil deve a ele todo o trabalho que ele teve da resistência democrática até terminar o golpe militar. Então, ele é uma pessoa maravilhosa. Agora, Carlos, você tem uma música que na época foi lançada, na época dessa transição, quando o doutor Tancredo estava começando a brigar pela presidência, aquela coisa toda de colégio. Eu não sei se essa música é sua. Olha que eu conheço essa cara, você chegou de cima. Essa música é de Lula Queiroga. É Lula Queiroga, né? É maravilhosa. Maravilhosa. Pronto, Carlos Fernando, gente da melhor qualidade, homenageado do Carnaval de Pernambuco, do Recife, com muita iluminação do prefeito João da Costa. O prefeito João da Costa fez uma coisa boa. Foi uma das coisas boas que ele fez no começo da administração dele, foi homenagear meu amigo querido Carlos Fernando, o rei de Caruaru. Daqui a pouco a gente volta. Pessoas também que foi testemunha de todo esse processo, esteve muito perto dele, foi o jornalista Ângelo Castelo Branco. Na época, me parece que trabalhava em Brasília, ou era aqui com o doutor Roberto, e ficou envolvido nesse processo todo da redemocratização.
Ângelo, você também pode fazer um livro dando depoimento sobre essa época, porque você participou muito, inclusive junto ao Dr. Tancredo, né? É verdade, porque o Dr. Tancredo Neves, ele abriu uma frente muito ampla de negociação para a redemocratização. Então, em cada estado brasileiro, em cada unidade da federação, vamos dizer assim, ele tinha vários grupos políticos que ele mantinha contato permanente, porque o Dr. Tancredo, aquela frase dele, não nos dispersemos, era verdadeira. Ele foi um grande aglutinador de forças políticas no Brasil inteiro. E aqui em Pernambuco, ele aglutinou, não é, as forças políticas mais relevantes que haviam naquele momento. E coube ao grupo a que eu pertencia, Luiz Otávio Cavalcante, Sileno Ribeiro, Roberto Magalhães, Marco Maciel. Esse grupo todo teve uma participação muito importante nessa articulação com o Dr. Tancredo Neves naquela época. O advogado e articulista Zé Paulo Cavalcante diz hoje no artigo dele na Folha que Dr. Tancredo era o Dom Quixote e Fernando Lira era o assessor de Dom Quixote, que era o nome dele, era o Sancho Panza, porque Dr. Tancredo pensava e Fernando agia, Marco Maciel agia, quer dizer, Dr. Tancredo tinha essas figuras que trabalhavam em torno dele, a decisão afinal era dele, mas ele era quem ditava o processo, né? Fernando Lira exerceu um papel fundamental na articulação da nova República, junto com o Dr. Tancredo. Ele participou ativamente, ele acompanhava o Dr. Tancredo, Neves em todas essas negociações feitas, não apenas em Pernambuco, mas em outras regiões do país, tanto que ele foi ser o ministro da Justiça, que era uma função estratégica, política. E Tarcísio, eu até queria lembrar que Pernambuco sempre marcou uma presença importante nos grandes momentos políticos desse país. Você veja que Dr. Tancredo teve 2 ministros em Pernambuco. Teve Fernando Lira, na pasta da Justiça, e Marco Maciel, que seria o ministro da Educação e que depois foi deslocado para a Casa Civil da Presidência. E que não eram ministros que foram colocados por causa de partido, não. Eram da confiança dele, eram pessoas da cota dele. Da confiança? Diversas vezes eu via terminar a noite, aí, madrugada fora, estava o Dr. Tancredo no carro conversando com Marco Maciel, Fernando Lira e tal. Grupos de 3, 4 pessoas, entre os quais 2, 3 pernambucanos, sempre muito perto dele, porque apostava na abertura política naquele momento. Ângelo Castelo Branco é outro que pode fazer um livro a hora que ele quiser, porque tem muita história para contar. Daqui a pouco a gente volta. Aqui com 2 figuras que marcam o jornalismo brasileiro. Ricardo Noblar, eu me inspiro muito no meu blog, porque eu copio muita coisa do dele. Né? E é uma figura querida que eu gosto muito, sempre manteve essa simplicidade, nunca teve frescura. Amigo de Fernando Lira, conhece essa história toda. E meu amigo Najib Jardim Neto, ex-presidente da UBE, gente da melhor qualidade, e também que também conhece todo esse processo. Meu amigo Ricardo Noblar, esse livro você deve saber dele da frente para trás, de trás para frente, no meio e tudo, né? Eu ainda não li para saber o que é que o Fernando de fato escreveu. Se ele contou todas as histórias, principalmente as boas histórias que só ele viveu junto com o Tancredo. Acredito que sim, é um depoimento que para a história é muito importante. Porque o papel dele foi um papel muito importante na campanha do Tancredo, na articulação, em tornar possível a candidatura do Tancredo Neves. E eu acho que agora se faz justiça a isso com esse livro que sai. Agora, Ricardo, eu acho que esse livro é uma pena, porque o Brasil não tem uma política
de livro para a escola, esse tipo de livro, por exemplo. Porque esse livro ele é fundamental da história contemporânea do Brasil. O jovem, ele devia ler sobre isso, aprender sobre isso nesse tipo de livro, porque é o livro que traz o detalhe da conversa, de como foi feito o processo, em que restaurante, em que lugar foi, isso tudo é história. Mas, infelizmente, para você editar um livro em alta escala para mandar para as escolas, o custo é muito alto, né? É muito alto. Depois as editoras não têm esse cacife todo para bancar uma edição muito grande. O grande comprador de livro do país é o governo e continua sendo. Então o governo compra determinados livros e os distribui, ou esses livros terão sempre edições muito limitadas. Ricardo Noblar, um dos maiores jornalistas do Brasil, o blog dele está no Globo, é só você entrar lá, uma beleza de blog. O meu, eu estava brincando com ele aqui, mas o meu ainda é muito humilde. Mas um dia chega. E eu estou aqui com o meu presidente, ex-presidente da UBE, grande jornalista, grande amigo, Najib Jorge Neto, que também acompanhou toda essa história, todo esse processo com Fernando Lira. Najib, alguma história interessante que você saiba, que você viveu, enfim, como é que era? E que nesse tempo que ele estava junto com Fernando Lira, o governo tem a mania de arrancar os ovos dos outros, né? Então era complicado. Eu conheci Fernando, né? Na época da luta contra a ditadura, antes da luta, da chamada luta pelas diretas. Então, o Fernando fez um jornal chamado Edição Extra, e eu e Noblar éramos companheiros no esforço para botar na rua um jornal semanal. Só teve 5 edições, Só 5 edições, e parece que Fernando não tem mais nenhuma delas. Mas está na memória da gente. Foi um jornal combativo, foi um jornal de luta e foi um jornal que deu uma grande contribuição às forças que em Pernambuco combatiam a ditadura e queriam a redemocratização do país. Najib Jorge Neto, que daqui a pouco vai estar escrevendo no www.tarcisiobocão.com.br, que é o nosso blog, e ele vai de vez em quando dar uma colaboração lá. Um abraço para vocês. Daqui a pouco a gente tá voltando com mais gente aqui. Isso aqui tá meio jurástico, porque Fernando Lira é um homem das antigas. Daqui a pouco a gente volta. Amigos, nessa festa para a história do Brasil, para a história contemporânea do Brasil, porque é, antes de tudo, uma festa para a história contemporânea do Brasil. Esse livro mostra uma passagem crítica, difícil, comandada por um homem que se exauriu tanto na passagem que não chegou para até o fim do caminho. E outro sonhador, que era Fernando Lira, que pensava num Brasil melhor. E graças a Deus a gente está conseguindo, com muitos problemas ainda, mas pelo menos nós temos a liberdade. Eu fico pensando todo dia, eu na ditadura, ou eles me matavam logo, ou eu tinha virado frouxo. Dr. José Paulo Cavalcante, que era uma pessoa do Ministério, que estava com Fernando Lira em todas as conversas, as madrugadas, os jantares, os almoços. E estava lá na frente do negócio. Doutor José Paulo, meu amigo querido, gente muito boa. Essa época foi difícil, mas foi gostosa, né, Zé Paulo? Foi. A primeira observação, Tarcísio, você talvez não saiba, eu não conhecia Fernando Lira. Fernando tem essa coisa esquisita e adorável e tão diferente do estilo de hoje, de confiar nas pessoas. Hoje, as pessoas são indicadas para os cargos a partir do PMDB, quantos votos tem no Congresso, essa coisa deplorável e lamentável, onde você troca cargos por favores. Fernando não, eu não conhecia o Fernando. E ele me convidou para ser
segunda pessoa do Ministério, eu nunca troquei mais do que como vai. E ele formou a equipe a partir do critério de competência. Zé Paulo Pertence, ministro supremo depois, Joaquim Falcão, depois presidente da Fundação Roberto Marinho, Cristóvão Buarque, governador e senador, e eu. Foi o único que ele errou, mas ela tem essa coisa, e confia e delega, e é um personagem importante na história do Brasil. Doutor Zé Paulo, o livro, eu fico muito triste, porque um livro como esse era quase que obrigação do Estado, do governo, não é do Estado de Pernambuco não, do Estado geral, de publicar para as escolas, porque isso é uma parte da história do Brasil que vai ficar confinada a poucas pessoas. Eu acho que deveria ser um dever do Estado ter uma verba que, em vez de estar gastando dinheiro com tudo quanto é porcaria, pegar esse livro e botar nas escolas públicas brasileiras para esses meninos aprenderem. Eles já estão tão desvirtuados, a nossa juventude, que eles podiam pegar isso como exemplo, né? Tarcísio, eu fiz uma conferência no fim do ano passado numa faculdade de jornalismo para formandos de jornalismo. Eram 110. Nenhum deles sabia o que era o 477 que me atingiu. Eu fui proibido de estudar. A AI-5, menos de um terço de pessoas sabiam o que era o AI-5. Ulisses Guimarães, menos de metade das pessoas sabiam quem tinha sido Ulisses Guimarães. Então, nós somos um país sem memória. Então, num cenário como esse, o livro de Fernando preenche essa lacuna, contando um pouco da história. Não conta tudo. Aliás, o melhor da transição, ele não podia contar. São as misérias da natureza humana, as pequenas barganhas, os preços a pagar. Mas o que ele contou é fundamental e para conhecer melhor um pouco a história. Esse é um problema das elites brasileiras. As elites querem transformar um país antes de compreender o Brasil. Querem mudar o Brasil sem entender o Brasil. É preciso compreender o Brasil. E nesse esforço de compreender, o livro de Fernando repõe um pouco da trajetória gloriosa que foi a transição democrática. José Paulo Cavalcante, meu amigo, muita gente tem inveja disso, mas eu não tenho culpa. Um abraço, daqui a pouco a gente volta. Vai ter muito material para ler. É um jovem, um democrata. Mas para ele existir, e o pai dele, que já também foi político, foi preciso esforço de homens como Tancredo, como Fernando Lira, para que esse país se abrisse, para que a ditadura fosse embora e nos deixasse em paz. Daniel Coelho, o que é que representa para você um livro desse? Eu estava dizendo a Dr. Zé Paulo Cavalcante que é pena que o governo brasileiro, o Estado, eu não vou falar de governo nem de PT nem de ninguém, mas o Estado não pega esse livro e manda imprimir para as escolas públicas. Porque o nosso estudante carente, ele não sabe dessa história. O Zé Paulo está me dizendo que foi numa universidade de jornalismo e só 10% sabia dessa história. E só 20% conhecia Tancredo Neves. Quer dizer, é muito triste isso. Você não acha que era importante dividir esse livro, a Prefeitura do Recife editar um pedaço, porque era importante para a nossa juventude, né? Muito importante a gente saber a história política do nosso país e com a ótica de um pernambucano, com a ótica de quem viveu a política de Pernambuco e a política do país. Eu acho que a gente tem que realmente valorizar. É importante a gente conhecer a nossa história, a gente conhecer o passado das pessoas que fizeram o nosso Estado, para a gente, inclusive, tomar as decisões daqui para frente. Meu pai teve uma ligação muito grande com o Fernando Lira, na época eles eram colegas de PDT, quer dizer, participaram
juntos de diversos processos políticos. E desde criança que eu escuto essas histórias através do relato do meu pai, e agora eu vou poder também acompanhar no próprio relato do próprio Fernando através do livro que ele está publicando. O PV, uma nova fase, vocês aí trabalhando muito. Como é que está o PV? Você está satisfeito no PV? Está bem? E a gente sabe que tem outras ingerências que é preciso. Um partido político, o nome já está dizendo, ele é partido mesmo, cada um tem uma banda. Como é que está Daniel Coelho nessa nova legislatura, na Câmara? Como é que estão as coisas? Eu estou muito satisfeito com o Partido Verde. Ele adotou agora uma posição de independência, então o PV não está tomando a posição de ser contra ninguém, mas também não está automaticamente aliado a nenhuma outra força. A gente quer ter independência, tentar buscar uma candidatura própria para governador, para senador, realmente assumir a cara de partido e não de um apêndice ou de alguém que está simplesmente a serviço de outros projetos. O PV quer ter um projeto independente e é isso que a gente está buscando. Daniel Coelho, o vereador, sem medo de errar, esse rapaz e Priscila Krause deram uma contribuição extraordinária ao Recife. E o Recife reconheceu e os colocou de volta lá. Um abraço, querido. Tudo de bom. Um abraço, muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Tranquilidade, lazer, você vai encontrar no Resort Praia Bonita, no Rio Grande do Norte. É excelente, não deixe de ir. Veja, você está vendo as imagens, é um resort maravilhoso. Faça sua reserva e vá, que é muito importante, muito gostoso e vai ser bom para sua família. Programa do Bocão. Eu tô com ele aqui, que é um jornalista polêmico, uma pessoa que é minha amiga, meu amigo querido, e agora também tem em casa uma autoridade. A mulher do homem é vereadora, não brinque não, que é cacete, e é mais brava do que ele. Magno Martins, um livro desse eu estava dizendo que podia contribuir para a educação no Brasil. Eu acho que 90% do jovem brasileiro não sabe dessa história. E ela podia ser repetida pelo governo federal. Gasta dinheiro com tanta porcaria, podia pegar esse livro ali e transformar numa cartilha democrática, mostrando o que foi que aconteceu no Brasil. Uma transição sem sangue, sem grandes problemas, mas extremamente corajosa e difícil, não é verdade? Verdade. Agora, Bocão, é preciso a gente aproveitar esse livro e para lembrar que esse processo de redemocratização do país começou lá atrás, com Geisel, quando acabou o AI-5, quando promoveu a abertura lenta, porém gradual, da democratização. Anistia. Teve um papel fundamental de grandes lideranças como Brizola e Miguel Arraes no exílio. Teve o autêntico MDB de Jarbas, de Cristina, de Egídio Ferreira Lima, que deram uma contribuição decidida. E depois, no colégio eleitoral, grandes figuras como Marco Maciel, Aureliano Chaves, Petrônio Portela e tal, que consolidaram a eleição de Tancredo Neves indireta, que aí sim consolidou a democracia no país, né? Vamos lembrar tudo isso, porque são grandes lideranças que deram essa contribuição para o processo de redemocratização do país. E muita gente que não sabe sequer que Ulisses Guimarães, uma grande figura, até ali numa coluna, que as pessoas não sabiam que era Ulisses Guimarães. Pois é. Olha, e tem uma coisa, é uma política igual a de hoje, né? Ah, muito diferente. Eu cobri, Bocão, a Constituinte. Ela foi presidida por Ulisses Guimarães. Ele só se levantava da cadeira para ir no banheiro. Saía 4, 5 horas da manhã, as sessões iam até 4, 5 horas da manhã, e aí você via os grandes discursos de Ulisses Guimarães, daqueles poentes figuras de Brossard, do próprio Fernando Lira, de tantos que fizeram
a Constituição, né? E hoje você olha, o país não tem lideranças, né? Não tem lideranças, o Congresso não tem mais grandes discursos, né? Não emociona mais, até porque o Congresso hoje só vive de escândalo, né? E é difícil você achar um deputado que saiba ler. Ler, que é o mais nobre das coisas, mas deputado para ler, come S. Eu nunca vi tanto analfabeto. Daqui a pouco a gente volta. De um político que foi um dos homens mais honrados que eu conheci quando era político e continua sendo, meu amigo Antônio Mariano, e tem esse exemplo de casa. Porque político honesto hoje é tão difícil. Tem uns 15, 16, 18, mas o resto... Aline Mariano estava na Câmara Vereadora, lá é um trio. Priscila, Aline e Marília. Agora brigue com essas três criaturas para você ver o negócio feder. Aline Mariano, minha vereadora, gente da melhor qualidade, satisfeita com o mandato, feliz na política, como é que tá? Muito feliz, Bocão. Feliz porque quando a gente faz com amor, faz o que gosta, eu acho que é muito importante. Pode falar que você é muito bonita, né? Então, eu estou muito feliz, muito animada. Tenho sentido o peso da responsabilidade, assumimos a Comissão de Direitos Humanos e aí envolve direito contribuinte, direito consumidor, criança e adolescente, assistência comunitária, enfim. Temos muito trabalho pela frente, mas eu me sinto com muita motivação para encarar os desafios. Agora, eu acho o seguinte, que por mais que você queira fazer um bom trabalho na Câmara, é difícil por causa da estrutura que a Câmara lhe dá. Agora mesmo... Os jornais desse publicam uma matéria que um vereador custa 40 mil, não sei quanto. Se vocês não estão satisfeitos, façam uma ditadura. Mas vereador e deputado, essa coisa toda, tem que trabalhar. Ou então você faz o seguinte, olha, o vereador vai ter que ganhar R$1. Ninguém se candidata. Porque o vereador é uma pessoa de classe média, a Aline tem um filho para criar. A Aline vai se dedicar a uma vida pública. Vida pública não é brincadeira. Quantos eu conheço aí que estão morrendo de fome, que se dedicaram à vida pública e não tem nada? Não o caso do seu pai, mas seu pai saiu da política e Deus sabe, você sabe, eu sei, o que Mariano passou, um homem de classe média. Então, Aline, parabéns, meus programas e meu blog estão à sua disposição. Eu gosto muito de você, do seu pai e do seu marido, por tabela, o tal do Magno Martins, viu? A recíproca é verdadeira, Bocão. Eu também sou uma grande admiradora do seu trabalho, dessa forma espontânea que você tem e transparente. Então eu te agradeço pelo espaço e estou à inteira disposição. Tá bom, obrigado.
A gente está aqui com um grande amigo de Fernando Lira, um homem que é meu amigo pessoal, eu gosto muito dele pela sua postura, pela sua honradez, pela sua dignidade, que de novo, sabiamente foi escolhido prefeito de Caruaru pela população de Caruaru, que está no esforço sobre-humano, titânico, para recuperar de novo Caruaru da verdadeira hecatombe que ela viveu. É o meu amigo Zé Queiroz, prefeito de Caruaru. Prefeito, o seu amigo Fernando Lira há muitos anos. Eu disse há pouco que esse livro ele seria muito importante, e é uma sugestão que eu vou lhe dar, não um livro, mas pedaços dele, para uma cartilha democrática para ser colocada nas escolas públicas. Porque a nossa juventude não conhece essa história. Felizmente não conhece. E como o senhor é um homem que gosta dessas coisas, quantos anos de amizade com Fernando Lira? Olha, eu diria que toda a minha vida política, muito antes dele, nós já éramos amigos do seu pai, João Lira Filho, uma grande referência na política do estado de Pernambuco. Mas com Fernando Lira a gente aprendeu muitas coisas, né? A sua coragem, o seu destemor, quando ele fez parte, no período da ditadura, do grupo dos autênticos na década de 70. Ali ele já marcava a sua coragem, o seu destemor, a sua luta pela democracia. Depois vem a redemocratização, quando Fernando teve um papel destacado e que termina resultando nessa belíssima história que ele conta agora, quando coordenou a candidatura de Tancredo Neves, transformando-se o seu candidato a vice-presidente da República. Daí por diante, o livro conta a história, Pernambuco conhece a história. É um marco para Caruaru, particularmente para Pernambuco, ter um homem ilustre, político de primeira grandeza como Fernando Lira e trazendo uma grande parte da história daquele tempo, demonstrando que valeu a pena lutar. E ele foi um desses homens de vanguarda na política brasileira para que nós respirássemos hoje o ar democrático que o Brasil vive. Semana Santa, Caruaru sempre foi um referencial. Quem ia à Fazenda Nova passa em Caruaru. Caruaru hoje é uma cidade que tem, inclusive, outros atrativos, como o polo de confecção, como outras coisas que Caruaru já tinha e hoje ainda já tem outras coisas que são boas para você visitar. Como é que está a Semana Santa de Caruaru? O senhor sabe que no meu programa de rádio e televisão eu prestigio muito Caruaru. Vou passar a Semana Santa lá, no Hotel Maísa, que é meu refúgio. Como é que está a Semana Santa lá? Asseguro aos pernambucanos que a Semana Santa vai ser resgatada. Nós tivemos um período belíssimo, brilhante da Semana Santa em Caruaru como parada obrigatória para Nova Jerusalém. Depois, uma perda imensa com a paralisação. Você chegava na Semana Santa em Caruaru e parecia que nada acontecia. Nós estamos com uma intensa programação preparada pelo nosso presidente da Fundação de Cultura, José Pereira, e o recifense, ou o pernambucano, ou o nordestino, que se deslocar até Nova Jerusalém, tem certeza que será parada obrigatória em Caruaru para uma programação muito bem elaborada, com artesanato, com arte, com cultura e com lazer. E a parte culinária, porque muita gente vai ao espetáculo e volta com fome. Eu mesmo já fui e Caruaru me salvou, porque quando eu voltei tinham vários restaurantes abertos. Eles vão fazer um trabalho para esses restaurantes ficarem abertos, para as pessoas que vierem de Fazenda Nova pararem lá? Não tenha dúvida. Você vai poder ir à Feira do Artesanato, curtir um bom almoço com a culinária das mais variadas e, ao voltar, fazer o jantar. Então, Caruaru está pronta para ser a parada obrigatória de todos os que vão a Nova Jerusalém. Zé Queiroz, um homem que reboca obstáculos, ele não tem medo de obstáculos. Então, isso é bom para Pernambuco, é bom para Caruaru. E eu fico muito feliz de vê-lo trabalhando de novo. Eu tenho certeza que se você oferecer a Zé Queiroz a presidência da República, a prefeitura de Caruaru, ele fica na prefeitura de Caruaru sem problema. Daqui a pouco a gente volta.
amigos, o Fim de Noite com você está se despedindo. Nós tentamos falar com os governadores, mas pô, para falar é muito complicado. Então, para não encher meu saco e nem pisar no meu pé, eu não fui nem lá. E Zé Serra e Aécio, esse povo só vê todo dia na televisão, então não precisa entrevistar não. Um abraço para vocês. Muito obrigado a Chinarai, Via Moda que me veste. Hotlink, a modernidade pode ficar na sua casa. E meus Folha de Pernambuco, Hospital Português, Real Hospital Português. Enfim, e todos os meus patrocinadores que me ajudam a colocar esse programa do ar. Voltamos, tivemos um período onde você viu muito programa repetido, mas é porque a gente estava também de férias. A gente também é filho de Deus. Um abraço para vocês, tudo de bom e até terça-feira com mais um Fim de Noite com você. Tranquilidade, lazer, você vai encontrar no Resort Praia Bonita, no Rio Grande do Norte. É excelente, não deixe de ir. Veja, você está vendo as imagens, é um resort maravilhoso. Faça sua reserva e vá, que é muito importante, muito gostoso e vai ser bom para sua família.